Boa tarde a todos e todas. É sempre uma alegria estar de retorno ao Jean e vermos tantos rostos conhecidos, sorrisos que nos acolhem, que nos abraçam. Já nos sentimos em casa, né? Então a gente dispensa toda aquela formalidade de nome, endereço, e a gente já consegue conversar com mais tranquilidade. A reflexão que eu trouxe para nós na tarde de hoje, eu tirei desse livro, Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Quem não conhece, fica aí a sugestão de conhecê-lo, e quem já o conhece, usá-lo como estudo, né? Eu gosto muito desse livro porque são textos curtos, em que Humberto de Campos vai nos contar a seu jeito, numa linguagem bastante acessível, sobre algumas passagens da vida de Jesus. Então ele nos ajuda a pensar como seria esse encontro com Jesus, né? Em alguns momentos, a narrativa de Humberto de Campos nos coloca nessa situação. E o encontro que eu vim contar para vocês hoje, que eu li, que muito me sensibilizou, está no capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. E é o encontro de Jesus com Bartolomeu. É uma conversa que Jesus tem com Bartolomeu. Bartolomeu, que também respondia pelo nome de Natanael. Alguns falam Natanael, outros Bartolomeu. E é muito interessante quando Bartolomeu conhece Jesus, porque Filipe era amigo de Bartolomeu e sempre falava sobre Jesus, mas Bartolomeu tinha um comportamento de ironizar as coisas de Deus. Ele era um pescador, trabalhador, só que ele tinha sempre aqueles embates com os negociantes de peixe. Ele achava sempre que estavam roubando dele, que ele estava ficando no prejuízo. E era um cara muito honesto. Só que, em relação a Deus, ele sempre fazia ironias. E aí Filipe sempre o convidava a conhecer Jesus, ele nunca aceitou, até que um dia Jesus estava pregando, né, falando numa região perto de onde Bartolomeu estava, e aí Filipe disse assim: não, é hoje que você vai conhecer Jesus. E finalmente ele consegue levar Bartolomeu até Jesus. Mas para a surpresa do Bartolomeu, quando ele vai se aproximando de Jesus, Jesus olha para ele e diz: aí temos um homem honesto, né? E fala com Bartolomeu que ele fosse bem-vindo. E aí Bartolomeu se assusta e pergunta: mas como assim? Você me conhece? E Jesus responde: te conheço muito antes de hoje mesmo. Então Jesus fala a Bartolomeu que já conhecia muito antes. Ou seja, Bartolomeu era também um daqueles que foi preparado para vir estar com Jesus nos primeiros anos do Evangelho, da Boa Nova. E a partir daquele momento, então, conta o Evangelho e nos conta Humberto de Campos que Bartolomeu foi um dos mais fiéis apóstolos de Jesus. Mas Bartolomeu tinha uma característica que é muito comum a nós nos dias de hoje. Quando eu li, eu me identifiquei muito com Bartolomeu. E eu acho que muitos aqui também irão se identificar com Bartolomeu. Bartolomeu era uma pessoa triste. Bartolomeu estava sempre tristonho, sempre triste, cabrunhado, nos cantos, fazia seu trabalho, cumpria o que lhe era de responsabilidade, trabalhava, mas estava sempre triste. Era brigão, né? Na hora pescava o peixe, na hora de vender o peixe, brigava, estava sempre em atrito com as pessoas, apesar da fidelidade a Jesus. Mas o que destacava em Bartolomeu era a sua tristeza. E numa noite eles estavam na casa de Simão Pedro, e quando, né, o trabalho já estava sendo encerrado, e Simão Pedro já foi cuidar dos afazeres domésticos, eis que Jesus se aproxima de Bartolomeu. Aí eu fico imaginando, né, aquele jeitinho de Jesus, chegar assim de mansinho, com aquele olhar manso, e pergunta para Bartolomeu: o que está acontecendo? Claro que eu estou fazendo a minha leitura, né? Estou apropriando aqui a minha linguagem, mas é mais ou menos isso. Jesus chega para Bartolomeu e pergunta a ele:
E Bartolomeu, naquele momento, um momento muito especial, mais sensibilizado ainda com a presença de Jesus, finalmente ele consegue se abrir com Jesus. E quando Bartolomeu se abre com Jesus, que é esse diálogo que Humberto de Campos vai narrar para nós, eu pelo menos consegui destacar pelo menos 4 reflexões. Uma primeira reflexão, que é quando Bartolomeu fala do seu conflito íntimo para Jesus. Uma segunda reflexão, que é quando Jesus fala a Bartolomeu a necessidade de um esforço consciente no aprendizado e na evangelização, na autoevangelização. Uma quarta reflexão, que é quando Bartolomeu revela a Jesus as suas preocupações com os negócios do mundo, com a vida material, com o seu trabalho. E uma quarta reflexão, quando Bartolomeu fala a Jesus da sua dúvida, da sua insegurança ante a morte de entes queridos. Então é desses 4 momentos que eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho na tarde de hoje. Neste momento em que Jesus se aproxima de Bartolomeu, né, com toda aquela sensibilidade, aquele carinho, Bartolomeu volta-se a Jesus e diz assim: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança quando fala do reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, eu experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui na terra, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Trocando para a nossa interpretação, o que Bartolomeu está dizendo aqui a Jesus? Jesus, como eu posso manter a minha alegria na vida diante das coisas que acontecem à minha volta? Tudo parece um caos. Como eu posso manter a alegria se à minha volta parece que tudo está ruindo? Como eu posso manter a esperança no seu evangelho, apesar que ele me é consolador, mas como eu vou manter a esperança se à minha volta tudo é o caos? Bartolomeu fala desse sentimento de contradição que ele sentia. Como eu posso ter alegria na vida se à minha volta predomina o mal? E aí Jesus, muito sensível, né, volta-se para Bartolomeu e fala assim: Bartolomeu, você já viu uma boa nova não produzir alegria? Você já viu alguém diante de alguma boa notícia não se alegrar? O evangelho não é uma boa nova? Então por que você vai se negar à alegria diante da vida, se a vida está ali trazendo uma boa notícia? Essa é a primeira pergunta, resposta à pergunta que Jesus faz a Bartolomeu. Por que se negar à alegria diante da vida, se você já compreende o evangelho? Se você já sabe que meu reino não é deste mundo, se você já sabe que todas essas tristezas é passageira. E ele continua: fazes bem, Bartolomeu, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Por quê? Porque quando Bartolomeu consegue manter a esperança, ele está reavivando a sua fé. Ele está fortalecendo a sua fé, a sua certeza nesse reino que Jesus fala que existe. Nessa possibilidade. Mas Jesus não para por aí. Ele diz assim: olha, Bartolomeu, se eu já tive a ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer
que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações daqueles que trabalham com sacrifício na terra. Porque Bartolomeu estava dizendo para Jesus, parece que à minha volta ninguém mais entende o evangelho, né? E aí Jesus diz assim, se eu já consegui fazer, ainda que seja só você entender o evangelho, isso não quer dizer que eu já tenha desanimado, ou que eu tenha perdido a esperança de que um dia, olha a esperança de Jesus, ele não está dizendo que tem que ser agora, um dia o evangelho também vai florescer nos corações de todos esses que hoje se encontram na terra. O que Jesus estava dizendo a Bartolomeu neste momento? Bartolomeu, cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua maturidade espiritual. Então, se você já compreende o evangelho, alegre-se diante da vida. Não deixe que a tristeza te paralise. Não deixe que a tristeza seja o colorido das tuas obras. E mantenha a esperança. E aí Jesus continua ainda, conversando com Bartolomeu, e diz assim, o evangelho terá que florescer primeiro na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. O que Jesus está dizendo aqui a Bartolomeu? Bartolomeu, não tem como nós esperarmos, ou nós querermos, que toda a coletividade já esteja em alegria, em esperança e harmonia, se dentro de nós, de cada um de nós, ainda não floresceu o evangelho. Não tem como haver frutos coletivos se ainda não há flores individuais. Naquele momento também Jesus estava dizendo a Bartolomeu, você é responsável pelo evangelho que você recebe, pelo evangelho que você entende, pela forma como você vive o evangelho. E ele florescendo em você, e no Elias, e no Alain, e na Michele, e no outro, e no outro, e no outro, daqui a pouco toda a coletividade vai estar em fruto. Se cada um de nós nos responsabilizarmos por manter a alegria diante da vida, e a esperança que alimenta, que sustenta a nossa fé, imagina, o dia que todos nós aqui já nos encontrarmos assim. Nós poderemos dizer que esse coletivo já está com o evangelho em frutos na nossa vida cotidiana. Jesus continua, dizendo a Bartolomeu, e ele vai, então, conversar um pouco mais sobre Bartolomeu, sobre essa responsabilidade do Bartolomeu. Como o Bartolomeu se encontrava diante do evangelho. E aí Bartolomeu dá uma acalmada, dá uma serenada, e Jesus pensa assim, que bom, Vou embora, acabou o serviço. Aí Bartolomeu fala assim, mas mestre, diante do que você está me dizendo, a mim parece que o evangelho exige de nós fortaleza permanente. É isso, Jesus, que você está me dizendo? Que eu tenho que ser aquela fortaleza inabalável o tempo todo? Que eu nunca posso fraquejar, dar uma vacilada, uma escorregada? E aí veja o que Jesus responde para Natanael. A verdade não exige, ela transforma. O dia que a verdade do evangelho for a sua verdade, não será exigência, será transformação. E ele continua, o evangelho não pode reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, Natanael, é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser os traços constantes em suas atividades em cada dia. Lembra que eu comentei que a marca nas atividades do Natanael era a tristeza? Que ele cumpria, ele fazia, ele cuidava dos necessitados, mas sempre com aquela marca da tristeza. E Jesus diz assim para ele, eu não estou exigindo que você seja fortaleza. Eu não estou exigindo de você algo que você ainda não tenha condições de fazê-lo.
Mas eu estou te pedindo que a alegria, coragem e esperança sejam os traços constantes da sua atividade. Manter a alegria diante da vida, já com as verdades do Evangelho. Ter a coragem de continuar trabalhando, de continuar a sua atividade, de continuar acreditando, apesar daquilo que pode estar acontecendo à nossa volta. E a esperança, que vai sustentar e vai fortalecer a nossa fé a cada dia. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, tem uma passagem muito interessante, é um capítulo grande, bem assim no meio do parágrafo, de um parágrafo grande, está escrito assim: o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Jesus havia falado pouco antes com Bartolomeu, né? Olha, vamos trabalhar, vamos colocar nas nossas atividades diárias alegria, coragem e esperança. E lá no Evangelho os Espíritos retomam e nos orientam que o progresso é filho do trabalho. Então, ainda que seja um passo, ainda que seja um pouquinho, ainda que seja, né, varrer um pedacinho da casa, a gente precisa se manter em trabalho. Jesus não cobra de nós que sejamos uma fortaleza que ainda não somos. Mas Ele pede que nós nos mantenhamos no trabalho que já temos condições de fazer. E lá no Evangelho ainda continua que as leis divinas fazem do trabalho uma necessidade da humanidade. E quando eles trazem isso, eles vão nos trazer que a esperança, ela precisa ser ativa. Se a nossa esperança for aquela esperança que nos coloca sentado na cadeira, esperando, não vai acontecer. Porque tudo que vai acontecer em função das nossas atividades, das nossas ações, dos nossos trabalhos. Então, esperança, ela vai estar diretamente relacionada com a humildade. Porque Jesus disse a Natanael: eu não cobro de você que você seja uma fortaleza, mas eu estou te pedindo que continue, e com alegria e com esperança. E quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 7, nós vamos encontrar essa passagem. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Veja o que Jesus nos disse lá no Evangelho de Mateus. Está difícil? Peça ajuda. Não adianta a gente ficar sentado ali na porta, esperando que um dia a porta se abra, se nós não dissermos a quem está do lado de dentro que nós precisamos de ajuda, se nós não tivermos a coragem de pedir ajuda, de bater e falar: olha, eu preciso de abrigo, eu preciso de uma mão amiga. Como que quem está do lado de dentro vai saber que nós estamos lá fora precisando de abrigo? Então, acreditar no Evangelho implica também a humildade. E a humildade implica na coragem de pedir ajuda. E na fé de que seremos atendidos. Nem sempre nós vamos ser atendidos exatamente na hora ou do jeito que nós entendemos que tem que ser. Mas nós vamos ser atendidos no momento em que precisarmos e da forma que for a mais adequada para o nosso aprendizado. E o que Jesus disse a Natanael? A necessidade do esforço consciente do nosso aprendizado. De tomar consciência do que nós estamos fazendo, de como estamos caminhando, como estamos vivendo o Evangelho. Quais estão sendo as marcas da nossa atividade diária? O Vilmar perguntou no início: quem cativou alguém? Parece uma pergunta simples, corriqueira. Não, é profunda. É muito profunda.
O que ele perguntou, em outras palavras, no meu entendimento, foi: como foi a sua semana? Quais foram as marcas que, quando você olhar para trás, para os dias que você viveu, você vai ver? Posso ler, sim? Não posso, Vilmar? O que você fez ao longo da sua semana? E é o que Jesus também está nos dizendo. Você teve medo? Peça ajuda. Sentiu-se fraco? Peça ajuda. Bata, peça, busque. E ainda lá no Evangelho, capítulo 25, a gente vai encontrar assim: não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade, porque se elas não estão no coração, o egoísmo a sufocará sempre. Então não adianta a gente vir na casa espírita, o mentor virar para a gente e falar assim: olha, você precisa fazer a caridade, você tem que fazer a fraternidade. E a casa até te dá a oportunidade do trabalho. Mas enquanto ela não frutificar aqui dentro de nós e o egoísmo prevalecer, o egoísmo for maior, essa sementinha, que aquele tratamento, que aquele cuidado, que aquele acolhimento plantou, vai ser sufocada pelo egoísmo. Não adianta de decretos que nós temos que respeitar os outros, a fraternidade, se nós não entendemos a fraternidade dentro de nós, como filhos e filhas de Deus. Veja como que naquela conversa de Jesus com Bartolomeu, tudo isso veio à tona. E aí eu paro e pergunto: quem aqui está se identificando com Bartolomeu? Quem aqui não gostaria de ter tido esta conversa com Jesus? E aí a outra, né? O que nós estamos esperando para ter essa conversa com Jesus? Porque se nós estamos nos identificando tanto com Bartolomeu, nós não podemos nos esquecer que, assim como com Bartolomeu, Jesus também está próximo de nós. Ele também nos ouve. Ele também nos cuida. Então, por que não hoje? Por que não essa noite, a conversa com Jesus? E aí, depois dessa conversa toda, Jesus pensou assim: bom, tudo bem, está resolvido, Bartolomeu vai para a casa dele. Aí Bartolomeu fala: não, Jesus, tem mais uma coisa. Né? Uma parte estava resolvida, mas e a outra? Ele fala assim: mas Jesus, e quando as adversidades nos negócios da terra, como manter as esperanças? Eu pesco meu peixe, eu vou vender, eu sinto que estão me roubando, que estão me explorando. E quando eu perco a pesca, e quando meus negócios vão à ruína, como que eu vou fazer, Jesus? Como não ficar triste diante disso? Como não ficar triste diante de tanta miséria material que a gente vê? E aí Jesus retorna para ele: Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? Ele pergunta: o melhor negócio do mundo é aquele que vai nos abastecer, encher os nossos cofres. Muitas vezes esses negócios vêm com preocupações extras, preocupações que nos tiram o sono, que nos tiram a calma interior, ou a prática da iluminação, que nos dará a serenidade da comunhão com Deus. Qual é, Bartolomeu, o melhor negócio do mundo? E ainda lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, nós vamos encontrar: não estejais inquieto pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu próprio mal. É interessante quando a gente lê essa passagem, porque se nós a levarmos ao pé da letra, parece que Jesus está dizendo assim para nós: olha, preocupa não, para que você vai preocupar em trabalhar? Né? Você vive no mundo capitalista, mas preocupar em trabalhar para quê? Né? Deixa que Deus dá um jeito. Será que foi isso que Jesus disse? Será que era essa a mensagem que Ele quer deixar para nós? Ou será que a mensagem é: para que você vai ficar amontoando riquezas se você não sabe como vai ser o dia de amanhã?
Tem uma outra passagem do Evangelho que diz, né? Que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Emmanuel, fazendo uma leitura dessa passagem lá no livro Vinha de Luz, ele fala, né? Uma passagem, ele diz assim, que muitas vezes essas pessoas que ficam acumulando, esperando o dia em que vai gozar de todos esses bens, desencarnam antes disso. E aí deixa as preocupações com a família, a herança, né, como gestar tudo aquilo. Ou então vivem, né, na loucura e também morrem, desencarnam. E deixam as preocupações para a família, pagar dívidas, resolver problemas. É o trabalho consciente da evangelização própria. Quando Jesus fala para não nos inquietar com o dia de amanhã, ele diz o seguinte também: se viver bem o dia de hoje, aquele pouquinho que sobrar de hoje para amanhã, amanhã você começa com aquele pouquinho e constrói um pouco mais. E com aquele pouquinho e constrói um pouco mais. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então produza, trabalhe, mas de acordo com as suas necessidades, né, sem avareza. E aí nesse momento, né, Bartolomeu já mais sereno, Jesus precisando encerrar a conversa, já era tarde, quase madrugada, Bartolomeu fala assim: mestre, tem mais uma coisa que me inquieta, é que a minha mãe morreu. E isso não é motivo, mestre, para que eu fique triste? Isso não é motivo para que eu permita que a tristeza se instale em meu ser? Isso não é motivo para que eu permita que a tristeza conduza os meus dias e as minhas obras? Eu perdi a minha mãe, mestre. E aí Jesus retorna para Bartolomeu. Bartolomeu, ninguém está perdido porque somos filhos de Deus. E a morte abre as portas de um novo mundo para a alma. Quando a gente vai pensar na questão da reencarnação, a cada encarnação que nós estamos aqui na Terra, a gente aprende um pouquinho. Se nós não tivermos a certeza da reencarnação, ou ainda que uma ideiazinha da reencarnação, a esperança da reencarnação, aí a gente poderia imaginar. Imagina que cada espírito que reencarna na Terra está reencarnando pela primeira vez. E que nenhum espírito reencarne aqui de novo. Cada um que chega é a primeira vez. Ele vai ter que aprender tudo o que os outros já aprenderam. A Terra estaria sempre começando do zero. Nós estaríamos sempre começando do zero. Não haveria progresso. E lembra que o progresso é filho do trabalho? Então faz parte da lei natural da vida, das leis divinas, que nós possamos, depois de uma jornada de trabalho, ceder lugar para que outros trabalhem e depois nós voltemos, para dar continuidade àquele trabalho. Pensar a reencarnação como jornadas de trabalho fica mais fácil, fica mais leve da gente entender que ela faz parte desse progresso. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar essa explicação ainda no capítulo 25, que é o processo de reencarnação que permite que gradualmente cada um de nós vai evoluindo da barbárie à civilização material e da civilização material à civilização moral. Então, reencarnar é preciso. Reencarnar é necessário. Nesse momento, Bartolomeu dá até aquele suspiro de alívio e diz assim, né? Então, eu posso, Jesus, ser alegre diante da vida, apesar de tudo isso? Eu posso manter a esperança, apesar de tudo isso? Né? Como aquela criancinha que vira e fala assim, pode? Né? E Jesus responde, pode, Bartolomeu.
Conta Humberto de Campos, então, que já era madrugada, Bartolomeu volta para sua casa, e como toda boa família, né, quando Bartolomeu chega, aí tem o xingatório dos irmãos, do pai, porque ele não se dava muito bem lá também, porque já era tarde, ele teria que trabalhar no dia seguinte. E aí Humberto de Campos diz que, para espanto de todos, Bartolomeu não revidou. Ele silencia, se recolhe na sua cama, e daí algumas horas ele levanta, pega sua rede e vai trabalhar. E quando chega no serviço, ele tem uma palavra de acolhimento, de sensibilidade para os seus colegas. E aí é que causa o espanto geral. Conta Humberto de Campos que todos ficaram abismados com aquele comportamento de Bartolomeu, menos Jesus, porque ele compreendia aquela nova atitude mental de Bartolomeu diante da própria vida. Encerrando a nossa reflexão da tarde, qual tem sido a nossa atitude mental enquanto trabalhamos? Nós estamos sendo Bartolomeu antes de Jesus, permitindo que a tristeza, a desesperança seja a marca do nosso trabalho? Nós estamos sendo Bartolomeu durante o encontro com Jesus, nos abrindo, no esforço, sim, de nos melhorar, de caminhar. Nós já somos um Bartolomeu depois da conversa com Jesus, com uma nova atitude mental diante da vida? Quem somos nós enquanto Bartolomeu? Qual a nossa atitude mental quando nós nos pegamos ou quando nós pensamos em esperança? Que Jesus nos abençoe e agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui. Obrigada.